Olá, graça e paz a todos, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pastor Elias Santos com mais uma ministração da graça apostólica, da graça eterna, com mais uma reflexão boas novas para refletir, para pensar, para meditar. Hoje eu quero falar sobre apostasia. Apostasia. Hoje eu quero estar trazendo o tema apostasia. Vamos fazer uma breve confissão, daqui a pouco estaremos retornando com a mensagem. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, continua usando-me, a minha mente, minhas pregas vocais, a minha vida, continua me usando como servo, continua me usando como canal de bênção, continua me usando para predicar a palavra de Deus, para ministrar, para trazer a palavra. Me faz crescer na graça e no conhecimento. Pai, eu te peço por todos os nossos inscritos, aqueles que vão se inscrever, que cada dia possamos declarar que estamos firmes, declarar como o apóstolo Paulo, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, afasta toda apostasia, afasta toda heresia, afasta todo esfriamento. Nos aviva, nos ensina a cada dia estarmos contigo. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que crêem dizem amém, amém, graças a Deus. O apóstolo Pablo, aqui na sua epístola, ou carta, epístola ou carta é a mesma coisa, a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz, o Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Espírito de Deus e pratica. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Amém? Só até o versículo 5. O apóstolo Paulo fala aqui algumas vezes sobre oração e santificação. Para resistir os dias maus, temos que ter nosso devocional, oração de santificação, nos consagrar a Deus, consagrar nossa família, consagrar tudo que Deus nos deu, consagrar a Ele, tudo é dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para nós suportarmos os dias maus, os últimos tempos, nós temos que ter esse estreitamento com Deus. Não podemos afrouxar,
Temos que estreitar cada dia mais. Temos que cada dia mais se aproximar. Como é que se aproxima do Pai? Através da devoção, do devocional, da oração constante, da meditação na palavra, se abster, se for preciso, se abster de algumas coisas, se isolar no canto. Quanto tempo faz que você medita na palavra de Deus? Quanto tempo faz que você tem aquele momento de estar íntimo com Deus? Deus, o nosso Deus não é um Deus religioso, é um Deus que quer intimidade, que tem intimidade com seus filhos. Esse estreitamento, esse envolvimento, Ele quer ser um com você. Ele se preocupa com você. Ele quer fazer de você um servo bom e fiel. Mas para isso nós temos que abster-se de todos os manjares que este mundo oferece. E o apóstolo Paulo ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos lá de Paulo, nós podemos dizer hoje como ser humano, nos últimos dias nos últimos dias, porque nós estamos vendo muita coisa, irmão. Então, cada dia nosso pode ser o último, cada dia a gente se aproxima, cada dia o ser humano se aproxima desse corpo, dessa sepultura. Porque esse corpo, ele não é eterno, esse corpo, ele veio do pó, para o pó vai voltar. Então, para que tanta arrogância, tanta prepotência, por que esse envolvimento com as coisas transitórias, passageiras? Se já ressuscitasse com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, buscar as coisas que são de cima. Nós temos que parar de buscar as coisas que são passageiras desta terra. Nós temos que buscar as coisas de cima. Nós temos que se adaptar. Tá pegando, meu irmão? Tá pegando, minha irmã? Nós temos que se adaptar, se familiarizar com as coisas de cima. Porque nós somos cidadãos de cima. Nós não somos cidadãos de baixo. Nós somos cidadãos de cima. Nós somos cidadãos do céu. Então nós temos que nos envolver com as coisas de cima. O apóstolo Paulo, ele diz, na sua carta aos Romanos, capítulo 2, e não vos conformeis com esse século. Tem pessoas que estão se conformando com as coisas do mundo. Tem pessoas que estão se adaptando às coisas do mundo, estão se moldando. Nós não podemos nos moldar, nós não podemos nos adaptar, porque nós não somos daqui. Nós temos que nos familiarizar, se acostumar com as coisas de cima, porque nós vamos para lá. Já somos de lá, viemos de lá e vamos voltar para lá. Amém? Então ele diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quantos que já estão deixando de crer, de acreditar? Quantos que acreditam no mundo? Quantos que não lêem a Bíblia? Quantos cristãos que não lêem a Bíblia? Você já imaginou um cristão sem ler a Bíblia, irmão? Ele vai ser enganado, ele vai ser guiado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa ele vai ser, porque ele não lê a palavra, não medita, não tem intimidade com Deus. A intimidade com Deus é através de se abster de alguma coisa, de algum alimento, para você ter aquele momento de estar com Deus ali, é ter seu devocional, se tranque dentro do seu quarto, fale com seu Pai em secreto. Ele quer falar com você, ele quer ouvir a sua voz. E você, nós precisamos ouvir a voz dele. Olha aí. Apostatarão alguns da fé dando ouvido a espírito enganadores. Existe espírito
enganadores, sempre existiu e hoje está expressamente doutrinas de demônio, doutrina apostasia para se afastar da verdade, se afastar do bem, se afastar das coisas de Deus. Hoje a sociedade está de ladeira abaixo, cada dia mais apressadamente para a sua destruição. Cada dia eles procuram mais se aproximar do mal, das coisas maléficas, das coisas ruins, dando ouvidos a doutrinas de demônios, enganadores, pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Olha, hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eles não querem mais a consciência de Deus, é a sua própria consciência, seus próprios conselhos. O salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem e a mulher que não anda nos conselhos dos ímpios. Qual o conselho que o ímpio tem para você? Não é o conselho de Cristo. Porque o Evangelho, ele é mudança, arrependimento. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, ele chama como está, mas não permanece como está. Muda, uma mudança, uma metanoia, uma mudança total, completa e gloriosa. Abstinência de manjares, se abstendo das coisas de Deus. O que é que Deus quer para nós? Ele quer que a gente ore. Orar é falar com Ele. Pai nosso que estás no céu. Está no céu, está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Venha a nós o teu reino. Nós temos que já estar vivendo o reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade, não é a nossa vontade. Senhor, eu quero, mas se for da tua vontade, se não for, não é eu quero, é porque eu quero, como um menino desobediente, eu quero, não. Ele só vai dar se for bom para nós, porque Ele quer o nosso bem. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus, pela oração e a santificação, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem de dentro para fora. Então, ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos essa preocupação de estar predicando, ensinando. Está pegando, meu irmão, está pegando, minha irmã. Eu tenho essa preocupação de estar ensinando, pregando, orando por você, orando por todos os inscritos, orando por aqueles que vão se inscrever, porque é determinação de Deus, vai acontecer o que Deus determinou, operando Deus que pode impedir. O que Deus determinou na minha vida, eu creio que já no mundo espiritual já aconteceu, vai chegar na hora certa na minha vida, eu creio, eu estou convicto. Nem mais, nem menos. O que Deus determinou vai acontecer. Então, eu oro para que Deus venha te livrar de toda apostasia desses últimos tempos, te livrar de todo o engano que esse mundo, que essa humanidade distanciada, caída, afastada de Deus. Você quer se reconciliar nesse momento? Você quer experimentar vida e vida em abundância? Você quer confessar para todos ouvir que você é dele e ele é seu? Não tenha vergonha, porque se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você no último dia. Quer reatar sua aliança com o Pai, como o filho pródigo reatou? Quer nesse momento confessar ele para o mundo inteiro ouvir?
Você aprecia, você gosta, mas você está secreto. Você tem que falar para todo mundo, você tem que declarar. Você quer se reconciliar com o Pai? Se você quer, eu vou orar por você. Diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, Cristo ressuscitado, eu me reconcilio contigo e declaro, confesso que sou teu, o Senhor é meu. Me dá força para prosseguir, para caminhar contigo de cabeça erguida. Me livra de toda apostasia, me livra de todo espírito de engano, me livra, Senhor, de toda doutrina de demônio, me livra, Senhor, de todo todos os ensinamentos maléficos deste mundo. Me ajuda, me dá força para não pedir conselho aos ímpios, para não sentar na roda dos escarnecedores. Me ensina a estar contigo, a ser um contigo. Pai querido, eu confesso agora que o Senhor é meu, que eu sou nova criatura, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, que não vivo mais, mas o Senhor vive em mim, que a partir de hoje só ouvirei a tua voz, porque o som da tua voz é como o som de muitas águas. Me dá força para te obedecer, me dá força para viver debaixo das tuas promessas. Pai querido, eu confesso e profetizo e declaro que todos que estão se reconciliando nesse momento, uma nova vida, um novo tempo, uma nova história Deus está reescrevendo na tua vida. Pai querido, Pai Santo, dê força a cada um para prosseguir, caminhar contigo de cabeça erguida para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Pai querido, Pai Santo, eu oro e já te agradeço por todos que estão fazendo neste momento esta melhor confissão de se reconciliar contigo e viver íntimo contigo. Pai querido, Pai Santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que crê, todos que confessaram a Ele, todos que se reconciliaram, diz amém, amém, amém. Graças a Deus. Graça e paz, meu irmão, você que se reconciliou. Foi a melhor coisa que você fez, minha irmã, meu irmão, foi se reconciliar com o Pai. Amém. Amados queridos, fica aqui a minha participação. Amanhã estaremos retornando nesse mesmo horário com essa reflexão, com o devocional, o momento da palavra e a oração das causas impossíveis. Nós continuaremos orando após a reflexão, continuaremos orando por você, como nós lemos hoje, na reflexão de hoje, de 1 Timóteo capítulo 4, e o verso 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração e a santificação. Tudo que nós fazemos é através da oração. Através da oração, orar é falar com Deus. É falar com Deus, ação, oração. Orar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele quer para cada um de nós. Amém? Nunca se esqueça o Cristo ressuscitado, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai de eternidade. Ele te ama e eu também. Tchau, 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 tchau. Graça e paz.